acalmemos os nossos corações através dessa suave melodia. Deixamos-nos envolver pelas bênçãos salutares que os nossos queridos amigos espirituais, que estão sempre conosco, nos fazem sentir. Vamos abrir os nossos corações à luz que aqui se derrama através dos bons amigos e do nosso querido palestrante. Que possamos absorver os ensinamentos, a luz e o amor da divindade. Que nesta tarde tão florida, dentro dos nossos corações, possamos render graças ao Pai Celestial, a Jesus e a toda a falange do bem que nos acompanha nessa nossa tarefa aqui nesta terra. Que sejamos abençoados e que o palestrante possa ser envolvido pelas belas emanações de Deus. Assim seja, Senhor. Senhoras, senhores, jovens, queridos companheiros de ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Aquela seria uma tarde diferente. Jesus havia saído do templo de Jerusalém, onde havia realizado algumas pregações, devolvido vista aos cegos, feito andar aos paralíticos, limpado as feridas dos leprosos. Pessoas aflitas saíram reconfortadas. Pessoas que traziam lágrimas nos olhos saíam com um sorriso nos lábios. Jesus, com a sua presença, com seu amor e a sua luz, inundava os corações daqueles que tiveram a oportunidade de estar com ele. Quando estavam do lado de fora do grande templo, o templo do rei Salomão, um dos discípulos disse a Jesus: Mestre, veja esta construção, veja que belas pedras. E Jesus, olhando para eles, apenas disse-lhes: em verdade vos digo, que não restará pedra sobre pedra dessa construção. Ele silenciou, e Simão Pedro, Tiago, André e João, os 4 apóstolos que acompanhavam mais de perto as pegadas de Jesus, esteve com ele em momentos muito especiais, foram com o Mestre para o Monte das Oliveiras, ou Jardim do Getsêmani, onde por diversas vezes em Jerusalém Jesus procurou para entrar em comunhão com o Pai. Em lá chegando, um dos apóstolos, abrindo a sua boca, perguntou a Jesus: Mas, Senhor, quando isso se dará? Quando é que as muralhas do templo de Jerusalém cairão? E Jesus, então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, faz uma grande profecia. Em verdade vos digo, que no transcorrer dos tempos, as muralhas cairão, mas não será o fim. Em verdade vos digo que haverão guerras, terremotos, cataclismos naturais, mas isto ainda não será o fim. Em verdade vos digo que pais entregarão seus filhos, filhos entregarão seus pais, mas isto não será o fim. Muitos se levantarão em meu nome, os falsos cristos e os falsos profetas, mas isto não será o fim.
Em verdade vos digo que todos vós, aqueles que seguem as minhas pegadas, serão perseguidos, serão açoitados, serão mortos, por causa da justiça e da verdade. Mas isto ainda não será o fim, porque podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus silencia sua profecia. E no transcorrer dos tempos, dos milênios, nós vamos perceber que essas palavras do Mestre se cumpriram. Porque as paredes do templo de Jerusalém ruíram. O templo foi construído e reconstruído no transcorrer da história por diversas vezes. Mas hoje, na atualidade, resta apenas um muro, o Muro das Lamentações, um dos locais mais sagrados para o povo judeu, onde eles fazem as suas orações. As batalhas, as guerras foram feitas no transcorrer da história. 2 terríveis guerras mundiais, das quais ainda hoje estamos recolhendo seus frutos. Mas isso ainda não foi o fim. Na atualidade percebemos pais se levantando contra filhos, filhos contra pais. O noticiário nos mostra assassinatos, homicídios, barbaridades dentro do seio familiar. Mas isto ainda não será o fim. Jesus nos diz que muitos se levantariam em seu nome para falar a respeito do seu evangelho, mas iriam contradizer-se, porque não estariam embasados no amor, não estariam embasados na verdade. E a mentira, ela sempre passa. A verdade permanece, porque é perfeita, é imutável, é a tradução das leis divinas. As profecias de Jesus então se cumprem e ele nos convida, a nós que somos os seus seguidores, a nos mantermos firmes e fiéis, porque seríamos perseguidos, seríamos mal entendidos pela sociedade, mas aquele que continuasse perseverante até o fim seria salvo. As palavras de Jesus então nos reconfortam, nos dão um novo norteamento para entendermos essa grande transição pela qual estamos passando. Geólogos, pesquisadores, historiadores descobriram que há 5 bilhões de anos, quando a Terra surge, em nosso planeta havia um imenso bloco de terra que era circundeado por mares e oceanos. Mas no transcorrer dos tempos, dos milênios, com os cataclismos naturais, terremotos, maremotos, tsunamis, este grande bloco de terra se separou, formando o que hoje nós conhecemos como sendo 5 continentes. Cada um deles com a sua cultura, cada um deles com as suas crenças, com a sua religiosidade, com seus atavismos, buscando a evolução necessária. Mas embora a Terra já tenha tantos anos, ainda não está completo o seu ciclo. A Terra ainda está se adequando. As placas tectônicas no fundo dos oceanos
ainda estão se ajustando. A terra era uma imensa bola de fogo que foi se resfriando, mas no interior dela ainda há uma grande quantidade de energia para ser expelida, que vão sair através dos vulcões, que deixam correr as suas lavas, destruindo vidas, mas trazendo a transformação. Esses mesmos estudiosos descobriram, por exemplo, que na Cordilheira dos Andes, um dos locais mais altos do nosso planeta, existem fósseis de animais marinhos, seres que vivem no interior dos oceanos, demonstrando que naquele local tão alto, há algum tempo muito distante, era água. Descobriu-se que nos desertos africanos, onde hoje não há nenhum tipo de vida, era água num passado distante. Os rios mudaram seus cursos. As rochas foram transformadas. Porque o nosso planeta, ele vai passando por essas transformações a fim de adaptar-se à lei divina e atender ao propósito de transformar-se no planeta que irá receber os seus filhos, para que nós possamos encontrar a nossa planificação, a evolução necessária aos nossos espíritos. Mas que força poderosa é esta, capaz de transformar, de remover oceanos, de fazer com que onde não haja vida, encontremos vida. Somente entendendo a lei inexorável da vida, a lei de Deus, passamos a ter a nossa mente aberta para essas questões. Allan Kardec, o preclaro codificador da doutrina espírita, no seu trabalho monumental, estudando a gênese do nosso planeta, vai nos falar acerca desses processos, destes cataclismos no livro A Gênese, a quinta obra da codificação, mas também em O Livro dos Espíritos, na terceira parte que trata acerca das leis morais. Allan Kardec vai tratar um dos capítulos, no capítulo 6, acerca da lei de destruição. A lei de destruição é uma lei natural a que nós estamos ligados, muito mal entendida e compreendida por todos nós. Lavoisier, ele já dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já era uma visão futurista, a demonstrar que aquilo que nós chamamos de destruição, na verdade é uma transformação, uma renovação necessária para que a vida continue a existir no nosso planeta. Quando nós pegamos, por exemplo, uma semente pequenina que cabe na palma da nossa mão, e plantamos, colocamos no solo, ela não se destrói, ela se transforma. Ela traz dentro de si o germe da árvore, que eclode no interior do solo, fazendo com que a raiz finque na terra, a fim de subtrair as substâncias necessárias, e o caule cresça para fora, dando as suas ramagens. E quando cresce, muitas vezes floresce, frutifica, dando novas sementes. É o processo maravilhoso da vida. A semente não se destrói, renova-se, transforma. Mas também os animais. Os animais, por uma lei natural, nascem, crescem e morrem. Morrem por enfermidades, morrem pela velhice do tempo, pelo transcorrer
Muitas vezes servem de alimento para outros seres vivos e outras vezes o próprio solo toma conta para poder degenerar. Mas aquelas substâncias são aproveitadas pelo solo, retornam à Mãe Terra para servir de alimento para outros seres vivos. Assim também acontece conosco, os seres humanos. Todos nós, quando nascemos, temos a fatalidade que é a morte. Todo ser que nasce, um dia morre. A matéria deperece, acaba. E quando somos sepultados, o nosso corpo se destrói. Os elementos químicos que constituem o nosso organismo retornam para a terra, para que os outros seres vivos possam aproveitar e também sobreviver. Mas a nossa cultura, ela sempre nos ensina a temer a morte. A morte foi um grande tabu. Nós nos assustamos, nós tememos quando falamos acerca do assunto. Até mesmo nós, aqueles que somos espíritas, que temos a convicção da imortalidade da alma, que a vida pré-existe depois do corpo físico, mas nós tememos, porque a nossa cultura é a cultura do medo. E nós tememos, muitas vezes, porque desconhecemos. Outras vezes, por causa da nossa consciência, que sabe que não está fazendo o correto, o que precisaria ser feito. Então tememos chegar do outro lado da vida e encontrarmos as dificuldades naturais, a cobrança íntima daquilo que nós podíamos ter feito e não fizemos. Recordamos de Francisco de Assis, o pobrezinho de Deus. Conta-nos os seus biógrafos que certo dia Frei Leão, que era um dos seus discípulos, aproximou-se de Francisco, que estava no jardim podando rosas, e lhe perguntou: Pai Francisco, se tu soubesses que hoje tu irias desencarnar, morrer, o que tu farias? Ele parou de podar as rosas, olhou para Frei Leão e lhe disse: eu continuaria a podar rosas. A consciência do dever cumprido. No momento em que ele fosse chamado pelo Pai para regressar ao mundo espiritual, ele estava pronto. A sua bagagem, a sua mala já estava feita, porque ele cumpria com as suas obrigações. Se nós hoje soubéssemos que iríamos desencarnar neste dia, muitos sairíamos correndo daqui para resolvermos questões, problemas que já poderiam ter sido solucionados. É por isso que Jesus nos diz que nós não devemos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. É a proposta do Evangelho. É o convite para que nós aproveitemos da melhor forma possível a nossa existência. Quando acontecem os flagelos destruidores, quando a destruição surge no nosso planeta, nós nos desesperamos, porque nós não entendemos. Nós acreditamos que a morte coletiva, ela traz desolação, ela traz sofrimentos e aflições desnecessárias. E nós não conseguimos entender que por trás de todos esses acontecimentos existe a mão divina que renova tudo. Muitas vezes é necessário o caos. Há um ditado popular que diz que depois da tempestade sempre vem a bonança. E é uma realidade que nós vivenciamos no nosso dia a dia e que muitas vezes não conseguimos apreender. A lei de destruição, ela está atrelada à evolução do nosso planeta.
Quanto mais o planeta evolui, mais estes cataclismos vão diminuindo. Porque a renovação e a transformação, ela não se faz tanto necessária. Mas enquanto o planeta é jovem, vai fazendo as suas mutações, e a espiritualidade superior, que comanda todo o trabalho, aproveita essas movimentações da própria Terra, do próprio planeta, para que haja limpeza espiritual. Para que seres que não estejam no propósito do bem sejam convidados a se retirar do nosso planeta. Para que outros surjam a fim de poder auxiliar no processo da evolução. Então, a doutrina espírita alarga o nosso conhecimento acerca desse assunto e nos explica que dia chegará, conforme nos diz a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, em que o lobo vai se deitar com o cordeiro, em que o leão, ele conviverá de bem com as suas presas, e que os homens serão verdadeiramente felizes. Mas para que nós cheguemos a esse patamar, é necessário percorrer a estrada, é necessário trabalhar, é necessário fazer algo. E a transformação, a grande transição, ela não começa fora, ela começa dentro de nós. Porque é a partir da nossa exemplificação que nós arrastamos as multidões. Que nós demonstramos que é possível colocar em prática a lei divina em nossa existência. Gandhi, o grande pacifista indiano, ele dizia que para nós vivermos uma sociedade de paz, é preciso que nós vivamos em paz dentro do nosso lar. Porque uma pessoa de paz contagia a sua família. Uma família de paz contagia a rua da sua casa. Uma rua de paz contagia o bairro a cidade e assim sucessivamente. Não há como transformar o exterior se o interno ainda continua chagado. Como desejar que a violência diminua no nosso mundo, se dentro da nossa casa nós nos violentamos física, espiritualmente e moralmente. Se as nossas palavras ainda são aquelas de decoro, de julgamentos, se nós ainda não cultivamos as benesses dentro do nosso coração. Aliado a todo esse processo da transformação natural, nós encontramos ainda na sociedade aqueles pseudo-sábios que acreditam saber tudo e que se levantam para fazer as suas profecias, para poder dizer e mandar nos exílios de Deus. Quantas vezes não escutamos pelos noticiários pessoas que se aventuram a fazer previsões, a falar o que vai acontecer com o país, com o mundo? E recentemente, a grande discussão mundial que está se havendo é em relação a este ano de 2012. O calendário maia, descoberto pelos estudiosos, que terminam as suas previsões neste ano. E os estudiosos, aqueles que se enfronham no saber, no conhecimento, desejando entender as previsões desse calendário, dizem alguns que no dia 21 de dezembro de 2012, às 11 horas da manhã, a Terra será exterminada. Todos os seres vivos serão destruídos. E é preciso que nós pensemos, que nós paremos para raciocinar. Porque com profecias como essa, são muito comprometedoras. Porque levam ao suicídio centenas de milhares de pessoas.
que creem naquilo que a ciência fala, conta e diz, e se deixam levar por estes pseudo-sábios. Em relação às previsões do calendário maia, é preciso que nós tenhamos algumas análises. A primeira delas é que, segundo os estudiosos, não existe apenas um calendário maia, são vários. O mais aceito, mais estudado, é este que se baseia nos astros. Mas a grande problemática é que as pessoas, elas não mergulham, elas não buscam a fundo o entendimento para poder fazer as suas colocações. Porque o povo maia foi um povo que trouxe grande avanço para o nosso planeta. E de certo que fizeram as suas previsões. Mas por mais que o povo seja evoluído, ele não consegue fazer previsões para a eternidade. O fato do calendário maia terminar as suas previsões no dia 21 de dezembro de 2012 não significa por isso que a Terra será exterminada. Porque as previsões, segundo diz Allan Kardec, com a orientação do Espírito de Verdade, têm as suas limitações. E ele nos dá um exemplo muito prático para entendermos isso. Suponhamos que um dia nós estivéssemos lá embaixo da montanha. Olhávamos para cima e queríamos chegar ao topo dela. Com muito esforço no transcorrer dos tempos, nós conseguimos subir. E agora estamos no topo, olhando lá embaixo. Aqueles que ainda vão subir. Aqueles que ainda vão subir, nós podemos fazer previsões a respeito deles. Porque já percorremos o caminho, nós sabemos as dificuldades da estrada, quanto tempo eles vão levar para chegar lá em cima. É uma previsão natural, por causa da condição e o patamar em que nós nos encontramos. Assim também acontece com aqueles que fazem previsões. Eles estão no patamar que conseguem ver um pouco mais abaixo, mas não conseguem fazer previsões infinitas, porque todos nós temos as nossas limitações, além do que temos o livre-arbítrio, que modifica toda a história a partir das nossas escolhas. A Terra vai se exterminar? A Terra vai acabar? É certo que sim. Tudo que é matéria acaba. Não fica para a eternidade. Só o Espírito é imortal. Mas daí nós nos levantarmos para marcar dia e hora, já é uma larga distância. Além do que, no transcorrer da história, quantas vezes não fizemos essas previsões? Quem não se lembra no ano 2000, o bug do milênio, que levou muitas pessoas ao suicídio. Outros estudiosos dizem que no ano 2015 que isso vai acontecer. Outros no ano 2057. Não há uma unanimidade de pensamento acerca desse assunto. Então é preciso ter cautela para podermos aceitar, para abraçar essas questões e não incorrermos em erros. É preciso que nós modifiquemos-nos, transformemos-nos e deixemos que a lei natural ela aconteça, ela surja no momento exato. O que vai acontecer, e isso é unânime para todos os estudiosos, é que haverá uma conjunção dos astros no ano de 2012. E todos nós sabemos que os astros, eles comandam muitos fenômenos da natureza. A Lua, por exemplo, comanda as marés, que fazem com que elas fiquem mais cheias, mais altas, mais baixas. Com essa conjunção dos astros, haverá muitos cataclismos no nosso planeta. Terremotos, maremotos,
tsunamis, que é um processo natural de ajustamento de energias, mas isso não quer dizer que será a destruição de tudo que existe. Mas quando nós ficamos sabendo a respeito disso, nós nos desesperamos, nós nos assustamos. Por quê? Porque tememos a morte. Porque achamos que com a morte tudo se destrói e tudo se acaba. Quando nós vemos pelo noticiário mortes coletivas em massa, nós nos desesperamos. Às vezes nos revoltamos, meu Deus, por que foi acontecer? É porque vemos apenas um lado da moeda. Vemos apenas o lado negativo e não conseguimos enxergar o lado positivo de todo aquele acontecimento. Porque no momento tudo parece estar destruído e está. Mas no transcorrer dos tempos, a transformação, a renovação se acompanham. Aqui mesmo na Alemanha, a destruição ocorreu com a Segunda Guerra Mundial. E hoje o país se levantou, se renovou, se transformou pelo trabalho, pelo esforço, trazendo aprendizado para o povo. Então, mundialmente, acontecem estes cataclismos naturais. A grande problemática é como nós enfrentamos, como nós vivenciamos. Muitos dizem assim, a morte de muitas pessoas, justas e injustas, boas e más. Mas será que existe um acaso? Será que Deus é injusto? Que arrebata pessoas fora do tempo? Nós sabemos que a morte ela chega no momento exato da nossa vida. A não ser quando optamos pelo suicídio, uma escolha própria, a morte só bate a nossa porta no momento que chegou a nossa hora. Nem antes e nem depois. E isto é muito visível quando nós vemos as catástrofes, quando nós vemos os flagelos destruidores. No ano de 2001, no sul da Tailândia, quando houve o tsunami que arrebatou milhares de pessoas à terra, enquanto as pessoas corriam da onda que vinha em direção à terra, uma sueca chamada Karin corria em direção à onda do mar. Ela estava desesperada, porque na praia os seus 3 filhos e o marido estavam brincando, que ela queria salvá-los. A onda caiu sobre eles, destruindo toda a cidade. Karen conseguiu segurar um dos coqueiros da praia. E durante mais de 15 minutos, o desespero, a destruição, cadáveres que passavam ao seu lado, ela desesperada, clamando pelos filhos. E quando tudo termina, a destruição está ao lado, ela desesperada, gritando pelos seus familiares, e encontra o marido e os 3 filhos vivos. A família estava salva. O que leva uma família a estar daquele país, passar por toda essa problemática, e enquanto milhares de pessoas morrem, 5 pessoas de uma mesma família sobrevivem. Nós precisamos parar e meditar. No ano de 2004, quando o novo tsunami ocorre, agora em outra parte do nosso país, um casal de brasileiros estava passando lua de mel. Eles haviam saído do Brasil para visitar aquelas terras maravilhosas e desfrutar da beleza da natureza. Eles estavam em alto mar quando decidiram fazer o mergulho. Desceram a intimidade das águas, ficaram por mais de 30 minutos. E quando eles voltaram, o barco que os havia levado em alto mar
não estava mais ali. E quando eles olham para a cidade, está toda destruída. A onda do mar passou sobre eles. Como estavam em metros de profundidade, não sentiram a destruição. Eles haviam sobrevivido. O que leva um casal de brasileiros a sair do seu país para estar ali, passarem por essa experiência e não desencarnarem? É porque aprendemos com a doutrina espírita que o acaso não existe. Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, vai nos dizer que o acaso é aquilo que Deus programou adredemente para que nós estivéssemos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora exata. Então, tudo que acontece na nossa vida há uma razão de ser. Mesmo que pelo nosso livre-arbítrio nós modifiquemos a estrada, queiramos sair daquilo que foi programado para a nossa existência, a própria vida se incumbe de reescrever. E os acontecimentos que surgem fazem parte, então, da nova programação que se estabelece. Além do mais, nós sabemos pela doutrina espírita que o planeta, ele também evolui. No capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. O Espírito de Verdade apresenta os diversos tipos de mundos que existem, classificando-os basicamente em 5, que é uma descrição relativa, não absoluta, para nós entendermos a classificação. E o Espírito de Verdade vai dizer do mundo primitivo, do mundo de provas e expiações, do mundo de regeneração, do mundo ditoso e do mundo feliz. Nós, os terráqueos, estamos no segundo estágio, mundo de provas e expiações, adentrando uma nova era, um mundo de regeneração. Mas nós já passamos pelo primeiro estágio, o mundo primitivo, quando, bem lá no início, nós éramos selvagens, seres primitivos, no aprendizado, e houve a necessidade de que espíritos gabaritados, evoluídos, viessem à Terra para nos auxiliar. Foi quando vieram, segundo Emmanuel nos informa no livro O Caminho da Luz, os exilados de Capela, formando os 4 grandes civilizações para alavancar o processo, o progresso do nosso planeta. E eles trouxeram a sua contribuição, auxiliaram, porque em Capela, na constelação do Cocheiro, o mundo estava também passando por um processo de transição. E eles foram convidados a se retirar do planeta, porque não estavam condizentes com a evolução dele. E vieram, então, em missão para a Terra, para auxiliar o desenvolvimento. E diz Emmanuel que os egípcios, por exemplo, retornaram à Capela novamente, porque fizeram e cumpriram a sua missão aqui na Terra. Assim também está acontecendo conosco. A Terra, saindo de um mundo de provas e expiações e entrando para um mundo de regeneração, nós estamos sendo convidados a sair desse planeta. Aqueles que não estamos condizentes com a proposta. E qual é a proposta da regeneração? É ser perfeito? Sem dúvida que estamos caminhando para isso. Mas o mundo de regeneração não é como muitos acreditam, um mundo maravilhoso de paz, de alegrias e felicidades. É um mundo que também tem as suas dificuldades, suas aflições e sofrimentos, mas as pessoas são conscientes. Elas querem se renovar e transformar. Os recalcitrantes no erro, aqueles que desejam permanecer fechados no seu mundo, ignorantes no mal, porque infelizmente ainda no mundo pessoas que se comprazem no mal, esses sim, já não condizem mais com a evolução. E nesse processo de transformação, de transição, espíritos evoluídos têm se reencarnado na Terra.
para nos auxiliar a ter essa mola propulsora do avanço, não apenas tecnológico, como estamos vivenciando, mas também o moral e o espiritual. A ciência médica, através da psicologia, da ciência do comportamento, tem nos falado das crianças índigo e cristais, que não é uma proposta espírita, como muitos do movimento têm trazido. É uma proposta da ciência convencional. Um estudo feito por grandes estudiosos, falando acerca de crianças que têm o intelecto desenvolvido, mas a moral por ainda se desenvolver. Criaturas que precisam ainda ser moldadas, trabalhadas pelos pais na educação, mas que vieram auxiliar o progresso da humanidade. Também as crianças cristais, que já têm as duas asas da evolução desenvolvidas, o sentimento e a razão, que vieram também para contribuir. E assim, somados, no mesmo propósito, nós vamos caminhando para essa grande transição, que não tem data marcada, porque depende de cada um de nós. Depende do nosso trabalho, da nossa vontade, da nossa escolha. Somos nós que fazemos o nosso mundo a partir da nossa vivência diária e íntima. Então, portanto, é necessário que nós modifiquemos. Porque às vezes nós vemos calamidades acontecendo e nos comove. Nós nos juntamos, nos unimos para mandar alimentos, mandar roupas, mandar dinheiro, mas não conseguimos ver dentro da nossa casa o familiar que está melancólico, que está deprimido, que precisa de uma palavra de carinho. Nós muitas vezes nos comovemos a ver um animal na rua, com frio, com fome, queremos levá-lo para a nossa casa para poder tratar dele, mas não conseguimos ver o nosso irmão que está morrendo à fome. Dados estatísticos mundiais da saúde nos informam que a cada 5 segundos morre uma criança esfaimada na terra. E Allan Kardec diz que quando nós vivemos um mundo onde as pessoas morrem à fome, nós deveríamos ter vergonha de viver nele. Porque a lei natural, a lei de Deus, nos favorece para que a vida permaneça no nosso planeta. É preciso então aprendamos a dividir, a compartilhar. E é justamente essa nova era que chega, a era da avaliação, a era da renovação de conceitos, de posturas, onde estamos tendo essa grande oportunidade de participar. Para nós finalizarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos de relembrar mais uma vez Jesus, porque Ele é o nosso roteiro e guia, o nosso modelo para a caminhada. Nosso Mestre nos conta que o reino dos céus é comparado a um rei que quis dar uma festa para o seu filho, uma boda. E ele saiu a convidar as pessoas da cidade, que eram as suas amigas, que ele gostaria que estivesse no banquete. E no dia e na hora aprazados, quando os grandes portões do castelo se abriu, os convidados não vieram. E o rei ficou muito triste, cabisbaixo, por que é que os meus convidados não vieram? E ele pediu que os seus servos saíssem pelas ruas da cidade, questionando e convidando-os novamente para vir. E os servos trouxeram as respostas. Um não pôde ir porque precisavam cuidar dos negócios. O outro não pôde ir porque queria cuidar da família. E alguns outros, por incrível que pareça, mataram os servos quando foram convidá-los para participar do banquete. O Senhor então meditou, pensou, o grande rei, e então mandou agora os seus servos pelas ruas da cidade para convidar a todos. Aqueles que se encontravam nas ruas, nas sarjetas, nas encruzilhadas.
E na hora que os portões se abriram, o castelo se encheu. O rei ficou feliz. As bodas do seu filho iriam acontecer. Era alegria e felicidade. E como manda a etiqueta social, o rei passou de mesa a mesa para cumprimentar os convidados. Quando ele se depara com um deles, que não estava vestindo a túnica nupcial. Para participar do banquete, precisava estar vestindo uma túnica especial. É como se hoje nós recebêssemos um convite e viesse o traje que deveria ser usado para adentrar a festa. E o rei olhou para o convidado e disse: mas como tu entraste no meu banquete? Não estás vestindo a túnica nupcial? E mandou chamar os guardas para retirá-lo daí. Ele deveria ser jogado no fogo do inferno, para que ele pudesse se depurar e pudesse então vestir a túnica para participar do banquete. E Jesus silencia, deixando a parábola para nós podermos avaliar. Todos nós estamos sendo convidados a participar desse grande banquete de amor. Já temos todas as ferramentas para fabricar a nossa veste. Cada religião proporciona o caminho para que os seus adeptos possam encontrar os mecanismos necessários para fabricar a túnica nupcial. A doutrina espírita também nos favorece. Agora é a hora de adentrar o banquete. É preciso que nós estejamos vestidos a túnica, a roupa necessária para participarmos do grande banquete. Essa tarde, quando temos a oportunidade de estudar de forma muito sucinta a transição planetária, estamos então sendo convidados a avaliar a nossa existência, a trabalharmos os nossos recursos, a fim de que possamos então estar preparados a participar deste grande banquete de amor que a vida nos convida a estar presentes. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos envolva em vibrações de paz e alegria para a nossa caminhada. Essas explanações tão profundas e maravilhosas que nos convidam verdadeiramente a refletir, nós encerramos a nossa palestra da tarde de hoje, agradecendo ao Edson, carinho, a presença dele aqui entre nós, que ele retorne o mais breve possível ao nosso convívio, né? E vamos nos preparar para o encerramento da nossa palestra, convidando o Edson para fazer a prece final. E no momento da prece, nós estaremos também realizando o passe coletivo. Nós teremos hoje o passe coletivo também. Então, todos se coloquem verdadeiramente à disposição de receber todos esses fluidos benéficos que nos serão oferecidos. E gostaria só de falar que existe um material do Edson que nós adquirimos, vamos deixar aqui. Quem tiver interessado em se informar, depois procura de nós. Para mais informações, existe um outro material que nós vamos adquirir e deixar à disposição na nossa biblioteca ou livraria. Está bem? Então, assim a gente encerra e convidamos a Elsa para fazer a prece. Vamos nesses instantes nos deixar envolver por essas vibrações de paz e de harmonia, por essa música que eleva a nossa alma. Silenciemos o nosso coração, a nossa mente e deixemos-nos envolver pelas emanações que vêm do mais alto. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Acenem para os céus todos os brados
da humana tristonha e dolorida, balsamiza de amor todas as feridas, que punge dos corações dos degredados à terra tenebrosa, terra de sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acolhe soluçando a miséria de todos os caminhos. Com essa poesia, oração, Senhor, nesses instantes de enlevo espiritual, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas essa tarde, por estes fluidos trabalhados pela espiritualidade, o passe coletivo, a nos fortalecer para a nossa jornada, para o trabalho que somos convidados a realizar. Que as suas bênçãos de amor possam recair sobre todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados, aqueles que aqui não puderam estar por algum motivo, aqueles que se foram por compromissos vários. Mas sabemos, Senhor, que Tu estás conosco e nada nos faltará. Agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, pelo trabalho que desenvolvemos no transcorrer destes dias, finalizando nessa casa de amor que nos acolhe com tanto carinho. Seja conosco, Senhor.